embora a legislação brasileira seja rigorosa em relação à preservação das margens de rios, não faltam exemplos em que a realidade mostra o contrário. Áreas que deveriam receber proteção integral são destruídas por invasões que, na maioria das vezes, são ignoradas pelo governo. O Via Legal de hoje traz um caso que chegou aos tribunais. As agressões atingem o rio Piabanha, no Rio de Janeiro. O rio Piabanha ganhou esse nome por causa de uma espécie de peixe que era muito comum por aqui. Isso foi há cerca de 40 anos. Hoje é quase impossível achar um piabanha nessas águas. A quantidade de água ela depende muito da qualidade das matas, né, que nós temos nas áreas de nascente. Então, nós sabemos que existem muitas ocupações em áreas de nascentes na nossa região. Então, isso causa uma diminuição da nossa quantidade de água. A ocupação irregular nas margens de rios é um problema que se repete em todo o país e quase sempre causa danos irreversíveis à natureza. Mas aqui em Petrópolis, as consequências não se restringem ao meio ambiente. As construções também são uma ameaça para os moradores, que todos os anos sofrem com as fortes chuvas que castigam a região. Normalmente essas casas, as pessoas acabam construindo um muro de contenção e isso impede a ecologia do rio em funcionar corretamente. Os rios transbordam, né? E dependendo da velocidade e a força dessas águas, pode inclusive, como aconteceu o ano passado, uma catástrofe devastadora que ocasionou a morte de mais de 1.000 pessoas na nossa região. As margens dos rios são áreas de proteção permanente. O espaço deve estar sempre livre e ser constantemente monitorado. O problema é que, segundo os moradores, essa fiscalização nunca foi feita em Petrópolis. Começa desde a década de 70, quer dizer, com o aumento da economia da região, começaram a vir pessoas de outros municípios, principalmente da zona da mata lá de Minas Gerais. E ao chegar aqui não havia local para eles residirem. E aos poucos foram ocupando as margens do rio. A ocupação desordenada chamou a atenção do Ministério Público Federal, que resolveu processar o município e também o IBAMA. Para os procuradores, a administração local e o órgão de meio ambiente foram omissos no controle das construções nesse trecho e, por isso, devem ser responsabilizados pelos danos ambientais gerados pela ocupação. O município ele tem como atribuição, entre outras, fiscalizar a ocupação regular do solo urbano, né? Isso está previsto na Constituição Federal e também em leis infraconstitucionais. E no caso não houve essa fiscalização, não houve esse controle, né? Tanto não houve que foram realizadas essas construções. Ao analisar o caso, a Justiça Federal entendeu que apenas o município deve responder pelo descaso em relação às construções irregulares. Pela decisão, caberá à Prefeitura recompor a natureza nas margens do Piabanha. Além disso, o poder público também terá de desocupar e demolir as casas vizinhas ao rio. Não é apenas aquele que causa diretamente o dano ambiental que pode vir a ser responsabilizado. No ano passado, Cláudio viu de perto a tragédia que matou quase 100 pessoas no Vale do Rio Cuiabá, que também corta a cidade. Ele diz que o governo foi conivente com a ocupação desordenada e confirma. Muitas famílias que moravam em casas irregulares pagavam taxas como se estivessem dentro da lei. Se a partir do tempo, se o poder público se instala luz, telefone, água, se te cobre IPTU, você está legalizado para ocupar aquela área. Depois da tragédia, as autoridades marcaram as construções que devem ser demolidas. Mas, segundo o morador, o processo de desapropriação tem sido muito traumático para quem vive aqui. É muito triste, porque você vem de um dia cansado de trabalho, você dá de cara com aquele número vermelho que parece marca nazista na sua casa. Você fica imaginando, meu Deus, como vai ser? José, que também mora próximo ao rio Cuiabá, confirma que as negociações quase sempre são difíceis. Se eles querem tirar as pessoas que estão na margem de risco,
Muitos daqui concordam até sair, muitos concordam, outros não, pelos valores que eles querem pagar, mas as pessoas que estão acordando, fazendo o acordo, elas não estão recebendo. Para resolver a questão, que tem consequências ambientais e também sociais, Iara aposta na prevenção. Para a bióloga, que estuda a hidrografia da região serrana, se quiserem salvar os rios e evitar novas tragédias, população e poder público precisam agir logo. Tem que haver muita educação ambiental para que a população entenda o valor desse rio e a importância de preservá-lo e, por outro lado, que as autoridades exerçam o seu poder de polícia e que fiscalizem as ocupações irregulares.